Você sabia que os grandes momentos, quando eles são muito intensos, muito felizes, se eles forem frequentes, eles podem ser uma grande armadilha para sua tristeza, solidão e depressão? Não? Se você teve essa resposta, esse vídeo é para você. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, ou Professor Cadu, sou psicólogo, professor universitário, especializado em neuropsicologia e fundador do Felicidade Científica, o seu projeto de felicidade, bem-estar e psicologia positiva aqui no YouTube. E se você assistir esse vídeo até o final, eu vou te contar pela neurociência do porquê que grandes momentos felizes, quando muito frequentes, eles podem te levar para a tristeza e depressão. Então, sem mais embromação, Eduardo, que não sou eu, solte a vinheta. A psicologia positiva é a parte da psicologia que estuda especificamente a felicidade e o bem-estar. E esse bem-estar ele é composto por 5 elementos básicos: emoções positivas, propósito, engajamento, relacionamentos positivos e realizações. Então, por si só, já dá para entender o porquê que momentos felizes não são apenas, podem ser considerados apenas a felicidade em si. Muita gente considera que a felicidade é um conjunto de momentos felizes e não é. Você precisa ter esses 5 elementos minimamente em harmonia para você desenvolver uma coisa chamada florescimento, que é o desenvolvimento desses 5 elementos e não apenas das emoções positivas que caracterizam, sim, os momentos felizes. E o que a neurociência tem a ver com isso? Falando especificamente da dopamina, que é o neurotransmissor ligado à motivação e à recompensa, existe 2 maneiras no nosso organismo de produção desse neurotransmissor. Você tem a liberação tônica e a liberação fásica. A liberação tônica ela acontece no decorrer do dia a dia e constantemente. É como se fosse um pequeno vazamento de gás. O tempo todo. Então, o seu organismo, o tempo todo, ele vai tendo essa produção média do neurotransmissor dopamina. E quando você possui grandes acontecimentos, você tem questões que você espera muito e você alcança grandes objetivos, você tem a liberação da dopamina de maneira fásica, que são as bombas, são as explosões. E aí, foi até num vídeo que eu fiz explicando o processo de depressão do Whindersson Nunes, que está passando o card aqui em cima, eu falo muito sobre isso. Porque ele tem tudo, né? Tudo entre aspas. E como assim o Whindersson Nunes, mesmo assim, desenvolveu depressão? Por esse processo que eu estou explicando agora. Por quê? Quando você tem muitas liberações fásicas, você ocorre no seu organismo, no seu cérebro, um processo chamado downregulation. E o que é isso? Nada mais é do que a resistência. Você já conheceu aquela galera que gosta de tomar cervejinha? Ou se você já tomou um beer night aí na vida, quando você toma a primeira vez, uma canequinha de chopp já basta para te deixar chapadão, né não? Para te deixar no brilho. Só que se você ficar todo dia tomando e aos pouquinhos aumentando a dose, você vai chegar um momento que você vai beber o dia inteiro e isso não vai fazer mais efeito. O processo de você poder e ter que aumentar a dose para gerar o mesmo impacto que anteriormente uma dose só fazia, é o processo de resistência, é o processo de downregulation. Ou seja, o seu corpo vai criando resistência àquela substância. E isso, inclusive, acontece com a dopamina. Então, quando a pessoa ela vai se gerando cada vez mais momentos felizes, isso vai se tornando mais frequente, ela vai se habituando com essa sensação e para ela gerar uma nova sensação parecida, ela sempre precisa cada vez mais. E essa pessoa ela vai se viciando em momentos, em atuações, em processos que gerem muita dopamina, muita serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade. E o problema disso é que só se você for milionário que você vai conseguir a todo momento gerar momentos extraordinários. E até para esse milionário que tem a chance de fazer isso, ele não consegue fazer isso a todo momento.
E aí, normalmente, o que acontece com as pessoas? Ela se entrega para a questão da pornografia, para apostas esportivas e para o jogo de um modo geral. Porque a todo momento ela precisa viver aquele momento de ansiedade, de espera e de busca de recompensa. E isso você vai se viciando em ter essa sensação. E qual é a grande contrapartida disso? Que é a desgraça das pessoas. Que na medida que você vai aumentando essa necessidade, essa bomba, essa liberação fásica desses neurotransmissores, você vai se tornando resistente a eles e aquela liberação tônica ela vai gerando cada vez menos efeito em você. Então você tem ali uma grande euforia no momento de explosão, mas você tem cada vez mais dificuldade em lidar com o tédio e lidar com o cotidiano, que mesmo pessoas muito ricas como o Whindersson Nunes e muito bem-sucedidas, têm ali o dia, tem o cotidiano enfadonho, tarefas que não gosta de fazer, e aí você se meteu numa grande enrascada, que é essa busca incessante pelo prazer, essa busca incessante por algo grandioso, te fez perder a sensibilidade de notar a felicidade nos detalhes, no dia a dia, em ver um pôr do sol, em passar um momento com seu filho, com a sua família. E se você chegar nesse momento, primeiro momento, você vai ter que trabalhar com a questão da abstinência. Parar de consumir, parar de ter essas recompensas, essas bombas de serotonina e dopamina, porque isso vai te colocar cada vez mais numa armadilha para você voltar a ter sensibilidade a dosagens menores. Você, às vezes, quando fica um tempo sem beber, quando você volta a beber, você percebe que a resistência já não é mais a mesma? É a mesma coisa. Você vai precisar dar uma diminuída nesses momentos felizes para que você consiga novamente sentir prazer no processo e não apenas no resultado, que é o que está acontecendo com essa sociedade cada vez mais imediatista. E para fechar, eu vou te dar um exercício para você, além dessa questão da abstinência, de você segurar a tua onda, cortar por uma semana algo que está te fazendo mal. Então, assim, se você está viciado aí em pornografia, ou a questão do jogo, ou em aposta, dá uma segurada, para de fazer uma semana. Você vai perceber que o primeiro e o segundo dia vai ser muito difícil. Pelo sexto, sétimo dia, você já vai conseguir dar uma respirada. E a ideia não é já daí você conseguir partir para doses homeopáticas. Não, você vai ter que procurar terapia. Inclusive, nós do Felicidade Científica, nós temos o projeto Terapia Popular Positiva, que é um projeto terapêutico de custo social, de cunho social, onde você vai poder ter terapia de 50 minutos com profissionais formados e eles vão te dar todo o suporte que uma terapia pode te dar, mas numa situação muito mais em conta. O link está aqui na descrição, caso você queira saber mais a respeito. E aí, voltando para o nosso vídeo, além da terapia, o exercício que eu vou te passar é um exercício muito simples, mas é uma mudança de programação do seu cérebro, que você vai habituar o seu cérebro a olhar esse micro, esse cotidiano que você chegou um momento que ele perdeu o brilho para você, que é o diário da gratidão. Você vai pegar um papel, uma agenda, qualquer coisa, onde você tem ali várias folhas, se possível, separada por dias, e você vai anotar sempre no final da noite 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. E aí podem ser coisas grandes ou coisas pequenininhas, como a gentileza de um desconhecido, ou visualizar um pôr do sol ou um nascer do sol, ou um bate-papo com um amigo onde você deu uma gargalhada, ou a chance de brincar com o seu filho, porque talvez você ache isso meio chato. Mas será que todo mundo tem a chance e o direito de praticar essas dádivas? Certamente não. Existem várias pessoas que dariam a vida para ter a chance de ver o filho novamente, pessoas de verem o nascer ou pôr do sol novamente, ou ver a primeira vez, enfim. Então a gente tem que começar a valorizar o que a gente tem. E o Diário da Gratidão ele tem 2 grandes vantagens. Ele vai começar a te programar a prestar atenção em coisas boas, mais pequenas, mas que são importantes. Afinal de contas, a gente também dá muita importância a pequenas coisas ruins que acontecem, né? Às vezes tem uma coisa ruim que acontece que acaba com o nosso dia. Por que a gente também não pode dar uma chance para coisas boas que acontecem também, mesmo que sejam pequenas?
Então, essa é uma vantagem. Você programa o seu cérebro a olhar também com a mesma importância para fatores positivos do que como ele faz para fatores negativos. E também ele te permite fazer uma gestão da sua vida. Porque com o tempo, você vai conseguir perceber, de um modo geral, a maioria das vezes que você anota para que área da sua vida é. Se você faz muitas anotações de trabalho, ou se você faz muitas anotações da família. E aí você vai conseguir, por exemplo, perceber se você está deixando uma pessoa ou uma área, um ramo da sua vida em segundo plano. E quando você faz essa gestão, você consegue, por exemplo, administrar melhor isso sem deixar que uma dessas áreas morra. Porque muitas vezes, e aí eu vejo muitos relacionamentos acabam, porque a pessoa ela se afunda no trabalho e em prol do bem da família e dela mesma, só que ela não se dá conta que aquela outra pessoa ela não quer só o dinheiro, ela também quer a companhia. Sem contar que você fica muito estressado no trabalho e você desconta na sua família e de repente a família não está disposta a pagar esse preço. E aí quando você se dá conta, acabou-se. Então o Diário da Gratidão ele te permite perceber isso antes de acabar. E sem contar que quando o Diário da Gratidão ele começa a virar um hábito, você começa durante o seu dia pensar se você precisa fazer mais alguma coisa para tornar aquele dia melhor. Ou seja, você toma as rédeas da sua vida. Então já aconteceu comigo, por exemplo, de eu chegar ali na meados do dia e perceber, caramba, não aconteceu nada de bom. Então deixa eu aqui me providenciar coisas boas. E no final das contas, no final do dia, eu tive lá 3, 4 coisas para anotar, porque eu percebi que o dia não estava indo para aquela direção e eu sim quis tomar a rédea e seguir em frente. Beleza? E eu tenho certeza que se você seguir essas dicas, você não vai cair na armadilha desses momentos felizes e estupendos. Você vai conseguir ainda assim aproveitar os seus momentos do cotidiano e estar pronto para aproveitar o melhor que os dias felizes e espetaculares podem te trazer. Sem contar que, se sua resistência estiver menor, esses momentos felizes serão ainda mais felizes. Pensa nisso. E para te dar a última evidência que nós do Felicidade Científica somos o seu projeto de felicidade aqui no YouTube, aqui na minha frente está passando um treinamento gratuito falando sobre vários aspectos de felicidade. Tudo bem? Então, espero ter te ajudado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.